Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje é dia daquela conversa com o Fred Cipriano sobre novos filmes de guerra. Para quem ainda não assistiu esse programa, que eu chamo de resenha, todas as semanas a gente traz o Fred Cipriano, nosso amigo lá do Espírito Santo, para falar sobre lançamentos de filmes de guerra. O Fred é um legender, ou seja, ele faz legendas de filmes russos, húngaros, tchecos, japoneses, enfim, não há problema com linguagem que o Fred não possa resolver e nos permitir assistir a esses belos filmes de guerra de terras tão distantes. Então vamos lá. Fred, como é que você está? Tudo bem? É isso aí, Mariano. Um salve a todos que acompanham o canal A Viagem na História. Estamos aqui para mais uma resenha sobre um grande filme de guerra. Só que desta vez, devidamente uniformizado, fazendo jus aí ao nosso comandante Mariano, que anda sempre na linha, bem uniformizado, com a postura elegante. E eu aqui estava um soldado muito cheio de alteração, né? Igual na época que eu servi o exército. Ou era a barba sem fazer, ou a barba muito grande, ou um cabelo sem cortar. Agora a gente vai andar devidamente na linha, tá joia? Eu prometo a vocês aí. Muito bem, Fred, quero te parabenizar. Você hoje está na pinta, hein? Camisa do Sacred Ground Viagem na História, barba feita, é isso aí, Fred. Agora você está no padrão aqui do Viagem na História, tá bom? Mas vamos lá então. Qual o filme que nós temos para hoje? Bem, o filme que a gente está falando hoje aqui é um filme russo, o filme Podolsky Kursant. Traduzindo, são Os Cadetes de Podolsky. Um filme bem legal, aquele filme de russo, de ação, bem legal de se ver. Ok, Fred, é muito bom falar sobre o novo cinema de guerra russo, porque as produções que vêm do país estão cada vez mais volumosas e cada vez melhores. Nós temos aqui no canal já vários programas onde analisamos, fazemos listas de filmes de guerra russos. Eu vou deixar os links no texto desse programa, na descrição, e aí vocês podem assistir a esses outros programas e buscarem por esses filmes. Esse filme, Os Cadetes de Podolsky, que também é chamado em inglês, nos Estados Unidos, por exemplo, ele recebeu o título de The Last Frontier, ou seja, a última fronteira, a última defesa, fala exatamente sobre isso, a defesa de Moscou diante do avanço alemão em 1941. Essa campanha para defender Moscou teve 2 períodos de combates muito importantes, num setor de apenas 600 quilômetros, na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Entre outubro de 1941 e janeiro de 1942, o esforço defensivo da União Soviética frustrou o ataque de Hitler a Moscou, a capital e maior cidade da então União Soviética. Moscou foi um dos principais objetivos militares e políticos das forças do eixo na sua invasão da União Soviética. A defesa de Moscou foi tão importante no contexto da Segunda Guerra Mundial, e não só para russos e alemães, soviéticos e alemães, mas para todo o destino do mundo que balançou naquela época, que outros filmes também já foram produzidos sobre esse momento tão importante. Por exemplo, o 28 Heróis, ou 28 de Panfilov, outro filme russo sobre o mesmo tema. Esse filme 28 de Panfilov também merece ser assistido juntamente com Os Cadetes de Podolsky. Os Cadetes de Podolsky não é um típico filme de guerra, nem mesmo para os padrões russos. Em primeiro lugar, é mais dark, mais sombrio, e ocorre no pior momento possível da defesa, outubro de 1941, quando os alemães chegaram a apenas 42 quilômetros de Moscou. A escola dos cadetes de Podolsky, ela é importante na formação do oficialato russo e existe até hoje. Cerca de 2/3 dos então estudantes em treinamento naquela época foram colocados na frente do avanço alemão e muitos desses morreram em combate. Foi uma decisão pela necessidade, pois não haviam mais forças militares disponíveis para defenderem Moscou. E a visão do filme é extremamente realista. Na feitura desse filme, por exemplo, foram usados veículos alemães reais, que eram usados pelos alemães em 41, tirados de museus e coleções particulares. Os uniformes também são muito fiéis e isso tudo traz para esse filme uma evolução na contextualização
da guerra. Mas é um filme russo. Obviamente, a linguagem russa para nós brasileiros é muito complicada. Mas a gente, como eu disse no começo, a gente tem sempre o Fred Cipriano e a turma dos Subots para poderem nos ajudar. Não é isso, Fred? Qual a dificuldade que vocês tiveram para legendar o Cadetes de Podolsky? Ele foi lançado no ano passado, já tinha o release, mas tinha uma legenda em russo. No final do ano passado vieram as legendas em alemão. Aí a coisa já ficou mais fácil de se fazer a tradução, uma vez que a legenda russa ela é bem complicada. A diferença gramatical lá é muito grande sobre o português. E a tradução não fica bem legal, e a gente fica sem parâmetro até para poder entender e dar um sentido melhor ali na tradução, que é o que a gente faz. Então preparei para mostrar para vocês como fica o filme com a legenda traduzida diretamente do russo, o que muita gente anda assistindo, né? Tem um pouco de pressa, não espera aí a legenda ficar pronta aí pelos grupos que trabalham com isso, e resolve assistir. Eu acho que eles perdem muito aí o conteúdo e tal, nas cenas de ação aproveitam, mas durante o filme e coisas importantes e relevantes do texto às vezes fica perdido. Então vamos fazer um comparativo. Vou mostrar aí primeiro um trechinho bem pequenininho, são só alguns segundos, da tradução exatamente do jeito que ela sai lá do tradutor automático, em russo, tá joia? E depois nós vamos comparar com a legenda traduzida aqui pelo nosso grupo, os Subots, tá joia? Então fica aí com, primeiramente, o filme com a legenda em russo, traduzido automático, e depois nós vamos passar na sequência ela traduzida pelo nosso grupo. Vamos lá. Отстрелялись. В атаку походили. В рукопашную подрались маленько. А вас так и не пускают драться. Не были, пехота! Все за железяками своими прячетесь. Боги войны! Да их, небось, из училища выгнали. Bem, agora vamos ver aí com a legenda já acertada pelo grupo. Отстрелялись. В атаку походили. В рукопашную подрались маленько. А вас так и не пускают драться. Не были, пехота! Все за железяками своими прячетесь. Боги войны! Да их, небось, из училища выгнали. Poxa, Fred, que bacana essa comparação. Dá para ver a diferença entre a legenda automática que o YouTube, o computador, gera, e a legenda feita por um legender como você e como seus companheiros aí do Subot. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela explicação também, porque isso torna ainda mais importante a escolha da legenda quando você for assistir o filme. E aí, pessoal, viu qual que é a diferença? Agora imagine 2 horas de filme você assistindo, os russos que gostam aí de falar pra caramba, e você ficar vendo desse jeito. Então, ou seja, você não vai curtir direito o filme, né? Mesmo que você se goste lá da cena de ação, então você vai acabar achando que o filme não é tão legal. Talvez por isso que nas primeiras avaliações do filme, quando ainda não se tem as legendas em inglês, legendas em espanhol, legendas em português, a turma que faz lá a avaliação, né, o rating do filme, costuma dar uma nota baixa injustamente. E depois essa nota vai melhorando, porque vão surgindo aí as legendas e tal, a compreensão vai ficando melhor. E o objetivo nosso é isso daí, trazer um entretenimento, um prazer de você estar vendo um filme com qualidade. Um filme com qualidade tem que ter uma imagem boa, uma sonorização legal, de preferência para home theater, né? 5.1, onde você vê todo o preenchimento de som, tiros atrás na direita, alguém gritando lá na frente da esquerda. Isso dá uma sensação de entrar dentro do filme, né? Muito legal. Então deixar de ver com um som legal, deixar de ver com a imagem legal e deixar de ver com uma legenda legal, você tem tudo aí para, na verdade, desperdiçar uma oportunidade de ter um grande entretenimento e acaba vendo um filme que é legal e achando que é ruim. Ô Fred, e para fazer essa legenda você assiste sempre o filme várias vezes, né? E daí a sua análise é muito importante para nós. O que você achou desse filme? Mariana, a minha impressão sobre o filme, a exemplo de outros filmes russos, né? Eu sou suspeito porque eu defendo, gosto, acompanho desde lá o começo, já assisti praticamente todos os filmes russos, e a gente percebe aquela
evolução, aquela qualidade que vai melhorando, e a gente vai torcendo para cada filme ele vai ficando melhor e melhor, né? Então esse é um filme que tem uns efeitos especiais muito legais, bastante cena de ação, e conta a história lá dos cadetes de Podolsky, uma história real, e para a gente ter uma noção do que é esses cadetes aí, essa academia lá do Podolsky, a gente pode comparar aqui no Brasil com as Agulhas Negras, West Point, lá nos Estados Unidos, ou seja, o que é de referência, né, aonde sai toda a linha de oficiais do Exército. Então se decidiram utilizar os cadetes, ou seja, as peças de reposição de oficiais durante uma guerra, e durante uma guerra você tem lá muita perda de oficiais, era porque não havia mais outro recurso, né, para ser utilizado, ou seja, literalmente um ato de desespero. Ainda bem que deu tudo certo, que o nazismo foi derrotado e tal, e é uma justa homenagem por esse filme faz aí aqueles cadetes que deram a vida lá durante esse combate, sem nem o total conhecimento de campo de batalha como soldado e nem também como oficial, né? Foram lá justamente para tentar impedir uma tropa militar, uma força militar muito superior, né? Então os filmes russos contam muito com isso, de superação, patriotismo e tal. Então ali é bem legal. A questão política, que às vezes eu acho que exagera nos filmes, nesse daí não senti essa propaganda política por detrás do filme. De repente isso também é uma melhoria contínua aí que vai acontecendo com os filmes, deixando um pouco de lado a questão da política, né, que esses filmes eles são patrocinados pelo governo russo. Então a gente, a cada filme, vai vendo essa melhora, e a gente torce para vir outros aí. Aliás, já tem 2 filmes russos que a gente está já esperando só vir o release, as legendas, para estar trazendo para vocês. Tá joia? Todo filme, né, Fred, é sempre uma peça de propaganda. Aquele país que produz o filme geralmente recebe incentivos do governo, e ele nunca vai ser crítico ao próprio governo, a não ser cineastas contestadores, como por exemplo o Oliver Stone, que é uma figura meio que banida nos Estados Unidos. E os filmes russos ainda trazem essa herança do período soviético, e a Rússia hoje é governada também por um presidente, o Vladimir Putin, que adora filmes de guerra, incentiva a produção desses filmes, mas sempre dá os pitacos dele. Existe aí uma influência governamental nos filmes produzidos. Então, a propaganda, ela, na minha opinião, Fred, ela é quase que automática dentro dessas produções. E todos nós que gostamos de filmes de guerra sempre vamos estar sujeitos, e temos que filtrar qualquer espécie de propaganda de qualquer filme de guerra que ele é direcionado. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre filmes fake, chamado Fake War. E aí muitas pessoas comentaram dizendo: todo filme é fake, né? Se você quer ver a realidade, vá ver documentários. Mas muitas pessoas também mandaram mensagem dizendo: puxa vida, eu pensava que a história, por exemplo, do Soldado Ryan fosse verdade. Não é? E ela é tudo uma criação de roteiros. Então esse filme especificamente do Podolsky, existiram os cadetes de Podolsky, existe a escola militar de Podolsky, existiu o cerco a Moscou e a defesa desesperada diante da cidade, mas é óbvio que o roteirista sempre dá uma romanceada na história, alivia alguns aspectos, não critica tanto o governo, ou então critica pra caramba. E você, ao assistir qualquer desses filmes, seja americano, russo, holandês, enfim, você tem sempre que filtrar um pouco. Mas aí vem a pergunta, né, Fred? A pergunta que não quer calar. Onde encontrar o filme para assistir? Onde que eu consigo assistir Os Cadetes de Podolsky? Bem, Mariano, esse filme aqui, de todos os outros que a gente já falou, vai ser o mais fácil aí da turma tá encontrando. Já tem os releases de Blu-ray e com várias qualidades, desde quem não tem internet legal está buscando um tamanho pequeno para o filme, quanto quem gosta de qualidade, com a sonorização boa, imagem legal para jogar ou no projetor ou numa TV grande. Então tá bem farto de estar encontrando. Os nossos releases já estão lá disponíveis no site legendas.tv, e quem puder baixar e dar um apoio moral para a gente lá, mandando um joinha, um apoio,
e de repente sugerindo algum outro filme que vocês queiram, passa esse recado lá para frente. Então acho que é bem tranquilo, mas aquela pessoa ainda que tem uma dificuldade, né, de encontrar, de achar esse filme para poder estar assistindo, porque ainda não tem nenhum canal de streaming, né, que você só clica, aperta o botão, o controle remoto já está assistindo, vai ter que ter um pouco de dificuldade em estar baixando esses filmes, aí a gente pode dar uma ajudinha, passando aí o caminho das pedras. E também quem quiser participar do nosso grupo está crescendo, já tem pessoas, né, alguns projetos que estão lá na prancheta, com novos integrantes. Quem quiser participar, fica à vontade, está o nosso contato, telefone, lá na nossa página, ou manda um e-mail para a gente, tá ok? A gente vai ter o maior prazer de estar ensinando, dando os primeiros passos e fazendo pequenos trechos só da legenda dos próximos filmes que estão aí por vir. E é bastante legal participar do grupo, saber como é que é feito, aprimorar a sua conversação em inglês. Então, fazer legendas é uma coisa bem legal, um hobby legal, algo que eu gosto muito. Algumas pessoas estão procurando e já estão entrando e aumentando a nossa família de subúrbios. Isso é bem lembrado, Fred. Vocês têm um grupo de legenders, como você disse, é muito prazeroso fazer legendas e está aberto o grupo para quem quiser participar e ajudar. Então, entre em contato com o Fred aí, se você tem vontade de ser um legender também, um criador de legendas para filmes de guerra. Fica bem bacana, hein? Ok, Fred, muito obrigado pela sua participação aqui no Resenha. Espero você em breve com mais novidades para os nossos inscritos. E que eles consigam aí assistir os Cadetes de Podolsky, porque é um filmaço, vale muito a pena. Então, um abraço, Mariana, até a próxima. Bom, era isso, pessoal. Assistam os Cadetes de Podolsky, vale muito a pena, é um filme de guerra russo de primeira qualidade, com uma história inspirada em fatos reais. Não se esqueça de curtir o programa, comentar e principalmente se inscrever no canal. É importante a sua inscrição aqui para que o Viagem na História possa continuar o seu trabalho valorizando a história militar. Até a próxima.